Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vou estar aqui indicando para vocês, mulheres que estão assistindo esse vídeo, livros para ajudar aí no aumento das virtudes, livros que auxiliam em várias áreas da vida, que reconfortam, que auxiliam de fato, nos motiva a sermos santas. Então, assim, são livros que toda católica deveria ler. Na verdade, assim, não deveria, poderia, enfim, né? Não tô obrigando ninguém a ler, não. Mas são livros muito bons que eu realmente indico aí para vocês, mulheres católicas que me assistem. São livros que podem ser lidos por homens também, mas eu acredito que eles têm uma coisa, assim, que agradaria mais as mulheres. Eu tenho essa impressão. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. Eu falo aqui nesse canal sobre livros e outras coisas, então se você tem interesse aí em saber um pouco mais sobre livros, literatura católica não, é literatura católica que fala, enfim, livros católicos, enfim, outros livros também eu trago aqui para vocês umas indicações de livros que agregam valor aí para nossa vida. Então vamos lá. Eu vou estar indicando aqui livros para vocês que talvez eu já tenha comentado aqui no canal, tá? Sou uma pessoa bem repetitiva, mas eu acredito que vai agradar, vai auxiliar de qualquer forma. São livros, assim, muito especiais, vocês vão gostar, ok? Então vamos lá. O primeiro livro que eu estarei indicando aí para vocês, mulheres que me assistem, é História de uma Família, de Stefan Joseph Piat. Stefan. É Stephanie, será? Não sei, dessa pessoa aqui, dessa edição linda, maravilhosa da minha Biblioteca Católica, que eu tenho um amorzinho, assim, eu tenho muito amor por esse livro. Ele ficou, ó, muito tempo na minha estante, muito tempo. Mas aí quando eu peguei pra ler, em 2020, ano passado, eu amei demais da conta. Esse livro aqui, como o próprio nome diz, História de uma Família, conta aí um pouquinho sobre o lar de Santa Teresinha, sobre a vivência das virtudes no lar, sobre como que era aquela casa, como que os pais de Santa Teresinha tiveram tanta honra, né? Com tanta dedicação por parte deles, com a educação dos filhos. Eles tiveram uma filha santa, uma beata e as outras 4 ou 3, né? Porque eu acho que eram 5 meninas, né? 2, 3, 4, 5, isso. Então, tiveram 2 filhos também que morreram, se não me engano foram 2 ou 3 filhos que morreram, mas as outras foram pro Carmelo, né? Então, todas as filhas foram religiosas, uma santa, uma beata e as outras foram irmãs no Carmelo. Como essa família conseguiu isso? O livro aqui é sensacional. Conta um pouquinho sobre o relacionamento de São Luís e Santa Zélia, como eles se conheceram, conta a princípio da vida particular de cada um. Então fala aí no início sobre Santa Zélia, sobre o que ela fazia da vida, sobre a família dela. Depois, primeiramente, se não me engano, fala mais sobre São Luís, depois que vem Santa Zélia. Mas aí fala sobre São Luís e sobre a vida dele, sobre o fato de que ele não queria se casar e tudo mais. E aí depois, né, fala sobre o casamento dos dois e depois do casamento as filhas e sobre a morte também de Santa Zélia, a gente sabe, né, que isso aconteceu. Então, assim, é um livro espetacular. Eu poderia ficar aqui o vídeo inteiro falando pra vocês o quanto que eu gosto desse livro. A vivência familiar, das virtudes, enfim, desde a infância das meninas até a fase maior, como que São Luís teve que lidar com a partida de Santa Teresinha, né? Isso foi muito, muito difícil para ele, querendo ou não, mas ele a deixou ir. Isso é muito legal, muito, assim, a forma como é abordada nesse livro também dá um quentinho no coração, eu diria, porque realmente assim, muito bom. Eu recomendo demais que vocês leiam. É um livro que auxilia nas virtudes, é um livro que motiva, que inspira, e é muito fácil, muito bom de se ler, e eu amo demais esse livro. Bom, agora vamos para o segundo livro, que é O Combate Espiritual, de Lorenzo Scupoli, ou Scupoli. Esse livro eu já falei pra vocês, acho que no vídeo sobre as minhas leituras, eu comentei sobre esse livro, eu li ele recentemente e é um livro sensacional. Homens, mulheres deveriam ler, mas por que eu tô indicando esse livro justo nesse vídeo sobre as mulheres? Porque o combate espiritual consiste basicamente nessa luta entre fazer a vontade de Deus, a vontade do demônio e a nossa própria vontade. A qual vontade nós vamos nos submeter, né? Nós vamos nos submeter à vontade de Deus ou do demônio? Né? Nossa razão vai nos ajudar de que forma? Né? Como que a gente vai fortalecer nossa vontade? O combate espiritual consiste em algo muito interessante, que é basicamente uma luta contra nós mesmos. Isso é sensacional. Esse livro aqui, ele fala sobre vários aspectos, assim,
sobre esse combate espiritual que ele atua na nossa vida, porque muitas vezes somos nós mesmos que damos brechas para certos vícios, para certos pecados, para certas desvirtudes mesmo, né, falta de virtude em determinadas ocasiões. Então, assim, esse livro fala sobre muitas coisas, fala sobre como vencer vícios, como conquistar virtudes, é muito bom mesmo. Fala sobre também como que nós devemos fazer para conquistarmos as virtudes, né? Nós fazemos, às vezes, queremos ter todas as virtudes do mundo, e aqui ele fala, não, nós precisamos lutar para ter uma, e aí nós vamos fortalecendo e vamos querendo ter mais e mais, e essa luta é incessante para que nós sejamos pessoas virtuosas. Esse livro é muito bom, eu super recomendo. Acho que eu já devo ter falado isso em um outro vídeo, mas ó, mulheres, leiam esse livro, auxilia muito, tá? Ainda mais nós que nós, aqui mesmo fala, tem muitas coisas para mulheres, indicando para as mulheres são mais suscetíveis a isso, porque somos de fato. Então, assim, Francisco Poli, ele conviveu com São Francisco de Sales, se eu não me engano, deixa eu ver se foi isso, São Francisco de Sales, então é um livro que eu super recomendo para todo mundo, mas nesse vídeo para as mulheres. Então, o outro livro que eu super recomendo para vocês, que é assim, tem todo o meu coração, que é esse aqui, ó, Santa Idelgarda de Virgem, mística e doutora da Igreja, essa belíssima biografia por Regine Pernod. Esse livro aqui, ele é um livro que eu digo assim, vocês podem substituir por qualquer outra biografia de santo, de santa no caso, né, porque a gente está falando aqui para as mulheres, não, qualquer outra biografia de santa. Eu trouxe essa especial porque eu amo essa edição, nunca trouxe para vocês aqui, e é sensacional. Fala sobre, assim, a parte mística, visões de Santa Idelgarda, fala também. Fala aqui sobre muitas áreas, assim, da vida de Santa Idelgarda. Então, desde o princípio, né, desde quando ela chegou lá no convento, e a sua convivência lá com as irmãs, e aí quando ela se tornou a madre, também fala aqui, fala sobre o aspecto também curativo, digamos assim, de Santa Idelgarda, né, dessa busca pela cura através da medicina, então elementos medicinais, muitas coisas na medicina, principalmente na Europa, se devem a Santa Idelgarda, muitas técnicas, muitas receitas de remédios e tal, usados na Idade Média, Santa Idelgarda, né, nessa época aí, se não me engano foi realmente na Idade Média, então lá ela fazia várias receitas, e que indica que tem as receitas de Santa Idelgarda, tem do jeito que ela falava, então tipo assim, tem receita de não sei o que com maçã para curar isso e aquilo, enfim, é muito interessante e é um livro assim, muito fácil de ler, não é tão grande assim, eu li ele acho que em 2 semanas, 1 semana, e ele é muito bom, gente, eu super recomendo. Essa biografia de Santa Idelgarda é sensacional, minha biblioteca católica arrasou como sempre, mas precisa necessariamente ser da minha biblioteca católica, não precisa necessariamente ser a biografia de Santa Idelgarda. A biografia de santos é muito importante porque além de nos inspirar, além de nos fazer ter motivação para continuar nessa vida de virtudes, ensinam muitas coisas que se a gente não lê, não pega para ler uma biografia, às vezes a gente nunca ia parar para pensar, às vezes a gente nunca ia entender. Nos auxilia em coisas da nossa própria vida, a gente nossa, então esse santo, ele também passou por isso, caramba. E olha como ele resolveu isso, esse problema, sei lá, enfim, ou como é que ele enfrentou essa doença. Então, assim, essa doença, esse período de dor, enfim, isso é muito interessante, sabe? Essa inspiração que as biografias de santo dão nos ajudam em muitas coisas. E na vida, enquanto mulheres, nós precisamos dessa inspiração para que nós possamos continuar firmes, né? Na nossa vida familiar, na nossa vida, enfim, nos trabalhos da vida aí, né? Nós precisamos desse auxílio. E biografias de santo inspiram muito. Então, assim, super recomendo que vocês procurem biografias aí de santas, nessas santas mulheres que fizeram tanto, assim, a vontade de Deus, que subiram aí à honra dos altares, não é? Outro livro que eu já falei para vocês umas 1000 vezes, eu super recomendo que vocês leiam, Conselhos e Lembranças de Santa Teresinha. O que é Conselhos e Lembranças de Santa Teresinha, se não um guia também? Eu já falei que a vida intelectual é um guia de estudos. E Conselhos e Lembranças de Santa Teresinha nos auxilia na vida espiritual, é um guia da vida espiritual. Ela foi, durante um tempo, mestra de noviças, embora ela não recebeu esse nome, e ela dava essas instruções às suas noviças, elas compartilhavam com ela, né, aqueles momentos que elas estavam passando, dificuldades, enfim, dentro do próprio Carmelo, e Santa Teresinha ia lá e meio que indicava para elas o que elas deveriam fazer, o que poderia dar certo, e principalmente, no caso aqui, de quem coletou esse livro, Celina. Então, Santa Teresinha, né, ela foi e ela começou ali a ajudar a Celina na sua vida espiritual. Isso foi, assim, rendeu esse livro aqui com vários conselhos e lembranças que são muito bons. Recomendo que você leia.
Agora, ai gente, tô cansada já, perdendo ar. Acho que eu deveria abrir a porta, peraí. Pronto, agora não vou morrer sem ar. Ok. Próximo livro que eu amo muito, que eu gosto muito e foi uma leitura assim que pra mim foi o bater o martelo assim, não, você realmente precisa e você vai, a partir de agora, viver a modéstia. Foi esse livro aqui, Seleta de Textos sobre a Modéstia. Foi um livro que assim, eu estava no período aí, acho que no início de 2020 ou no meio de 2020, foi o ano passado que eu comecei a mudar o meu modo de vestir e foi em grande parte graças a esse livro aqui. Eu estudei bastante, assim, eu pesquisei no YouTube também vídeos das pessoas falando sobre o que elas achavam sobre isso. Eu vi vídeos de pessoas que eram contra essa modéstia do vestir, que achavam que era um exagero, outras pessoas que achavam que era muito importante. E aí, bem, eu tinha aqui em casa, por providência divina, eu tinha esse livro aqui em casa e eu li. E aí ficou bem claro pra mim que é necessário a gente ter temperança, evidente, né? Mas a modéstia é algo muito importante, né? E aqui fala, né, são mais de 90 páginas, são quase 200 páginas falando dos motivos que a gente deve mudar o nosso modo de vestir. Aqui nós temos textos, né, uma seleta de textos. Então nós temos textos de santos, de cardeais, de bispos e assim, de várias pessoas que são importantes, né, na igreja e tudo mais, falando sobre a importância da modéstia no vestir. Fala sobre a modéstia interior e exterior, tá? Também modéstia que a gente deve ter além das vestes, né? Então, assim, é completo, entendeu? É um pacote completo. Comprou esse livro, você já tem aí um pacote completo sobre a modéstia. Brincadeira. Mas, assim, auxilia muito. É um livro extraordinário. Eu recomendo que você adquira esse livro. Se você tem dúvidas sobre a vivência da modéstia, leia esse livro. Fala sobre o uso do véu também, para quem gosta de usar o véu e tudo mais. É lindo demais esse livro aqui, ele auxilia muito, tá? Coisas ficam muito claras na nossa vida, né? A gente começa a entender o porquê a modéstia é importante, porquê a gente preservar o nosso corpo, né? A gente acaba revelando aí a nossa alma quando a gente faz isso. Isso é muito belo, muito lindo de se fazer, né? Fora também, além disso, digamos assim, a gente também preserva o nosso corpo de maus olhares, dos olhares, no caso aí, a gente preserva o nosso corpo dos olhares masculinos. Então é algo muito interessante assim, porque além de um ato de caridade para com o próximo, é um ato de amor para com nós mesmos e uma entrega ao Senhor. Ainda que seja difícil, quando nós entregamos ao Senhor, fica mais fácil. E esse livro fala sobre isso e eu amo demais. Eu trouxe esse livretinho, que na verdade é um extra, que é Carta do Papa João Paulo II às Mulheres. Não chega a ser nenhum livro, gente. Eu vou estar deixando aqui embaixo para vocês o arquivo lá do site do Vaticano, onde vocês conseguem ler, tá? Isso aqui. Eu não li ainda, eu peguei ontem e vou lê-lo, mas por que eu tô mostrando pra vocês sem ler? Porque aqui João Paulo II, ele faz um direcionamento às mulheres. Eu achei muito legal esse livro aqui, porque aqui ele também fala sobre a violência doméstica e tudo mais, como isso deve ser combatido, enfim, fala sobre vários assuntos nesse sentido. E é interessante, né, porque São João Paulo II, né, ao escrever essa carta para as mulheres, ele mostra mais uma coisa muito importante, que a igreja se importa, sim, com as mulheres, que nós somos mulheres importantes para a igreja, existem muitas santas mulheres e que, como o próprio João Paulo II aqui escreve direcionado às mulheres, nós temos aí uma igreja que se importa conosco e que nós não precisamos nos submeter a ideologias que, na verdade, nos afastam da igreja e, na verdade, nos distanciam do nosso foco principal, que é a santidade. Então, assim, sensacional, eu ainda não li, vou ler, mas já estou indicando para vocês. Galera, o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal aqui embaixo, de me seguir lá no Instagram, porque lá eu também falo sobre vida pessoal, livros, indico livros também, falo sobre várias coisas legais, espero muito que você goste. Vou amar te ter por lá também. E é isso aí, um grande beijo e até o próximo vídeo.